Podcast. Começando mais uma edição do Podcast Timão, hoje podcast 90 especial do primeiro título brasileiro do Timão. A gente vai saber quem lembra os nomes dos 11 que estavam em campo na partida contra o São Paulo, vitória 1-0, gol dele, Tupanzinho, que fez aniversário outro dia, e Podcast Timão número 90, gravado especialmente nesta sexta-feira, dia 15 de julho. A gente está gravando para ficar mais quente, mais próximo do jogo contra o São Paulo. Olha só, domingo, que grande coincidência, podcast 90. E eu já pergunto de cara, Rodrigo Vessone, os 11 da final do primeiro título brasileiro. Bom dia, boa tarde, boa noite, Rodrigo Vessone. Bom dia, Belo. Bom dia, Teleco, Vitor Guedes. Vamos lá. Vamos ver. Sem combinar, hein? A gente não combinou nada. Aliás, a gente nunca combina essas coisas. É para pegar de surpresa mesmo. É bem legal comigo. Vamos lá. Ronaldo, Giba, Marcelo, Guinei, Jacenir, Márcio, Wilsomano, Tupanzinho, Neto, Fabinho e Mauro. Olha só, o Vessone na lata mandou os 11. Eu que não lembro nem o que eu almocei ontem. Se você me perguntar, eu não lembro se foi feijão ou macarrão. Eu não faço ideia se o Vessone acertou ou não acertou. Teleco, que com certeza é o nosso homem internet, que já mandou um Google. Está certo ou não está certo, Teleco? Você está enganadíssimo, não mandei Google nenhum. Mas o Vessone está sempre certo. Ah, tá certo. Então, de cabeça, então, o Teleco confirma os 11. Repita, então, Rodrigo Vessone. Vamos lá. Ronaldo, Giba, Marcelo, Guinei, Jacenir, Márcio, Wilsomano, Tupanzinho e Neto, Fabinho e Mauro. Olha só, os 11 do primeiro título brasileiro. E agora a segunda pergunta do dia neste podcast 90. Onde você estava, Teleco Press? Eu estava na arquibancada, bem do lado do gol do Tupanzinho. Para complementar a informação do Vessone... 16 de dezembro, né? 16 de dezembro de 1990. Para complementar a informação do Vessone, saiu o Neto, que não jogou grandes coisas nessa partida, ele estava machucado. Entrou Ezequiel, saiu o Mauro e entrou Paulo Sérgio. Sem Google isso? Esse é com Google Senior, meu cara. Tá certo, então. E Rodrigo Vessone, onde você estava no dia 16 de dezembro de 1990? Eu estava na numerada, atrás do gol. Eu fui levar meu pai esse dia. Não foi Olha que legal. Você tinha quantos anos, que mal lhe pergunte, Vessone? Eu tinha 11. Eu nasci em 79. Se eu ainda faço conta, acho que dá 11, não dá? Ah, eu também nasci em 79, tinha 11 anos. Nessa época eu morava em Curitiba. Eu lembro de assistir pela televisão, na TV Bandeirantes, a equipe do Luciano do Vale, que fazia uma cobertura maravilhosa. Desde manhã, 9 horas da manhã, você ligava a televisão. Era uma cobertura à la rádio, né? À la rádio antigo, aliás, porque hoje o rádio também não faz mais isso. De pegar as concentrações das equipes, né, Vessa? O que a Band fazia, que os mais novos não sabem, é mais ou menos o que hoje a TV fechada faz, até maior, fazia até maior, porque pegava muito mais cedo, tinha mais detalhes, mas era mais ou menos essa cobertura de esporte de domingo, por exemplo, de manhã até de noite, não existia TV fechada e a Bandeirantes fazia isso em TV aberta com o show do esporte. Que começou com o rádio, né? Lá na década de 50, 60, o rádio fazia isso. É que hoje nem o rádio mais faz. Hoje, esse tipo de cobertura é representada pela TV fechada, pela ESPN, pela Fox, Sport TV. O rádio fazia isso, a Jovem Pan, a Rádio Globo, a Rádio Bandeirantes, essas rádios mais antigas, de 8 horas da manhã, 9 horas da manhã. Vamos à concentração do São Paulo, vamos à concentração do Corinthians. E na época, o Luciano do Vale, que pegava o espaço todo da TV Bandeirantes, não era como é hoje, assim, abre meia hora antes, abre uma hora antes. Era 24 horas, praticamente, a TV Bandeirantes transmitindo esporte. E ele começou a fazer isso, e hoje as TVs fechadas, claro, dedicadas ao esporte, o fazem muito bem, né, Vessa? Não, é isso. E outra, o Luciano do Vale, ele era um cara tão à frente do seu tempo, assim, que ele trouxe coisas para o Brasil
Como, por exemplo, a NBA, quando ninguém falava de NBA, foi na Bandeirantes que se transmitiu pela primeira vez. O vôlei, ele que começou a dar moral para os caras. O boxe, ele transmitia o Tyson quando ninguém nem conhecia o Tyson direito. Então, o Luciano foi alguém muito à frente do seu tempo nesse sentido. E as coberturas de esporte, de coisa, de futebol principalmente, eram sensacionais desde de manhã, como você está dizendo. Tinha helicóptero seguindo o ônibus do hotel até o estádio. Os repórteres nas finais usavam a camiseta dos dois times com ela dividida ao meio, né? Que eles cortavam a camiseta de Corinthians e Palmeiras, por exemplo, e punha metade e metade com os dois símbolos no repórter. Enfim, teve muitas coisas legais. Esse título de 90 faz lembrar aí um pouco isso mesmo. E o Vessone tá falando o helicóptero, seguindo a concentração, seguindo os ônibus a caminho do estádio, enfim. Hoje é fácil você imaginar isso, mas para você que é mais novo, imagina isso em 1990, há 26 anos, um helicóptero seguindo o time desde as 9 da manhã, 8 da manhã, numa televisão aberta. Né? Porque até 1994, 95, não existia TV a cabo no Brasil, não tinha chegado. O cidadão ligava a TV e era obrigado a ver TV Cultura, SBT, Globo 5, Record 7, Manchete na época 9, Gazeta 11 e Bandeirantes 13. Eram os canais, aí Gazeta 11, né? Eram os canais que se tinha à disposição, não tinha trocentos canais que nem hoje. O pessoal mais novo nem sabe que era assim na época, em 1990. E o Luciano do Vale pegou um desses canais e transformou em canal esportivo. É muito legal, nossa lembrança e nossa homenagem ao saudoso Luciano do Vale. Agora, voltando ao tempo presente, Telecopress, e aliás, algo bem atual. Você causou uma confusão na manhã dessa sexta-feira. Você é o culpado, Telecopress? Explica aí, mano. Eu só tava brincando porque tem várias tradições nesse país, né? Tem a Páscoa, o Natal, falar pra ver ou pra comer nas festas de Natal e falar volta Teves. E eu coloquei, só para ilustrar o pensamento, a notícia de 2004, que o Kia tá falando que o Teves já tá fechado com o Corinthians por 19 milhões e meio de dólares. E algum... Bem, pode falar mané, não é, Marco? Pode. Então tá. Então algum mané pegou notícia em 2004, que tem a data de 2004 em cima do La Nación, e colocou como se fosse de hoje a declaração. Aí um começa a repetir o outro sem checar a informação. Resultado, tá em todos os jornais. É o famoso Luxemburgo no Palmeiras, Scolari tá voltando, Tele Santana assume o São Paulo, né? Você pega uma notícia antiga, coloca o link no Twitter e ainda há jornalistas, aliás, cada vez mais há jornalistas que não checam o mínimo detalhe, que é a data de 2004. E daí saiu em quais portais italianos famosos aí, Teleco, essa notícia? Saiu no famoso Tutto Market Web, que tem assim, para cada 10 notícias, umas 5, são fajutas, de vez em quando sai alguma coisa bacana lá. Saiu no Go.com, aí já saiu também nesses daí de fãs, né, que eu já vi site da Juventus, de fãs do Boca, saiu também num tal de Diário 26, e assim vai. E a notícia repercutiu na Argentina também, né? Eu vi o Rodrigo Vessone falando em grupos internos que na Argentina o pessoal estava comentando também sobre um possível retorno do Tevez, Vessa. É tão descabido isso que a janela nossa fecha terça-feira. Na terça, segunda ou terça agora. E se ele tivesse passado ontem para a final, por exemplo, ele jogaria, obviamente, a final da Libertadores. Então, você teria que agora começar uma negociação para ver se você pode. Então é muito louco isso, é muito sem cabimento. O clube está tentando segurar, não querendo gastar nada. O Tevez gastaria aí no mínimo aí coisa de 1 milhão, 1,5 milhão por mês. Mas o contrato dele termina agora, né? O contrato dele é até o Boca ser desclassificado ou não 19 começa, de julho. Não, é verdade. Não começa, você vai dar esperança, tá, né? Não tá desmentindo a informação. Assim,
são duas coisas muito diferentes, né? Você tá achando que o pessoal do podcast Mão é a fina flor dos ouvintes. Marco Belo. A Fina Flor é outro podcast. Então, é a nata dos ouvintes. Nata tá pode? certo. Então, Nata pode. então, o contrato de Tevez, ele foi de 1 ano, né? Um contrato que foi publicado, que saiu no Football Leaks, mostrou que o contrato era de 1 ano ou até a desclassificação do Boca. Então o contrato terminava dia 19/7 e ele iria até a final, né? Se ele tivesse passado a final. Então ele fica sem contrato. Daí a falar que ele veio pro Corinthians, cara, é muita viagem. Olha, no ano passado eu conversei com o Roberto de Andrade quando surgiram algumas informações sobre a possível vinda do Tevez para o Corinthians, enfim, a gente eu lembro eu e o Leandro Quesada, ainda como repórter da TV Bandeirantes, a gente indagou o Roberto de Andrade fora do ar, assim, em off, quanto ele pagaria pelo Tevez. E ele não queria responder porque, obviamente, o presidente não gosta de falar em hipótese, né? Ah, mas quanto eu pagaria por um cara que eu não tô trazendo? Mas a gente insistiu tanto que ele chegou a um valor, 600 mil, era o que valia, 600 mil. 600 mil o Corinthians pagaria se o Tevez aceitasse. Primeiro, o Tevez não vai aceitar ganhar isso, porque ele ganha mais no Boca e ganharia o dobro se voltasse para a Europa, o dobro. E tem time, se ele falar quero voltar, antes dele completar o voltar, tem time pegando ele lá. Então ele ganharia 2 milhões lá tranquilo, para mim. Hoje, o Tevez com a idade de hoje, hein? E no Boca ele ganha 1 milhão. Então, por que ele viria para o Corinthians, que é um clube que, ao contrário do que muitos corintianos acham, não é o clube de coração dele? Ele não ama o Corinthians, não tem uma tatuagem do Corinthians no peito, para ganhar menos do que ele ganha no Boca, na Argentina, na cidade dele, onde ele nasceu, para o clube que ele torce, enfim. Não há possibilidade alguma. Outra, o Roberto de Andrade falou desses 600 mil no ano passado. Como o Rodrigo Vessoni está dizendo, hoje o Corinthians nem isso acho que pagaria, porque o Corinthians está recusando jogadores. Surgiu a história de Diego Tardelli, né? Ouvinte do podcast Mão, o Corinthians não vai pagar R$1 milhão para jogador, não vai pagar R$700 mil por mês para jogador, não vai pagar hoje mais R$600 mil para jogador. Para o Tevez acho que até abriria um pouco, mas olha lá, não sei se hoje pagaria R$600 mil. O Corinthians quer diminuir a folha de pagamento, está tentando se livrar do Elias de qualquer jeito, faz 2 anos mais ou menos, porque fez um contrato ruim para o clube, pagando muito. O Christian nem se fale. Então o Corinthians quer diminuir a folha de pagamentos. Se contratar, vai contratar jogador ganhando 200 mil, ganhando 300 mil, que já é muito. E não vai pagar um absurdo. Então se você vê que o Corinthians está interessado no Pogba, que o Corinthians está interessado no Fernando Torres, para ganhar R$1,5 milhão, não é verdade. Não acredite nisso. Estou certo ou estou falando merda, Rodrigo Vessoni? Não, tá falando tudo direitinho. E esse papo é tão louco que você esqueceu até de dar um oi pro nosso amigo Vitor Guedes, que tá quieto até agora, hein? Ah, verdade, esse papo é tão louco que esqueci Vitor Guedes. Bom dia, boa tarde, boa noite, fã de Carlito Tevez, Vitão. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, Marco Belo, Teleco, Vessoni, ouvintes do Podcast Mão. Um podcast bom pré-majestoso, o que é sempre tranquilo para a torcida corintiana, já que normalmente é véspera de muito de vitória, né? Faz tempo que o São Paulo, São Paulo nunca venceu o Corinthians na ZL e nada indica que será dessa vez, mas a gente vai falar disso durante o programa. Pois é, aliás, o Vitor Guedes, que já para começar, pode falar pra gente a respeito do livro. O Teleco vai falar também do Casagrande e do Sócrates, que vai ter o lançamento neste final de semana. Fala aí, Vitão. Bom, dá um tempinho no futebol, no clássico, para falar de literatura, mas literatura esportiva, né? Para falar do livro que a gente já comentou aqui no podcast Mão, do Sócrates e Casagrande, uma história de amor. Livro escrito pelo Casão com o meu amigo jornalista Gilvan Ribeiro, editor lá no Jornal Agora. O lançamento foi na terça-feira na FENAC da Paulista, muita gente, lotou, foi bem legal. Eu ganhei o livro do Gilvan, já li, realmente recomendo. Eu não recomendaria se não tivesse lido, muito legal. Bom, Sócrates é um personagem muito rico, Casagrande também, independentemente do futebol. Tem várias histórias bem legais no livro, da reconciliação como foi, do entrosamento deles dentro do campo, da idolatria do Casagrande pelo Magrão quando
quando o Casão era um adolescente corintiano, torcedor do Corinthians, e o Magrão já era profissional. Enfim, o último capítulo que é bem legal, que é o capítulo que é uma história fictícia do do Casão conversando com o espírito de Sócrates, que é um papo bem gostoso, enfim. Vale a leitura. E amanhã, amanhã depende do dia que você está ouvindo, sabadão agora, na véspera do Majestoso, no Memorial do Parque São Jorge, vai estar lá o Gilvan e o Casão fazendo assinatura, autógrafo, a partir das 11 da manhã. E é legal para quem não conhece o Memorial do Corinthians, né? Já que vai ser aberto, não será cobrado ingresso para qualquer pessoa poder entrar, então deve lotar, enfim. Quem estiver ali na ZL, no Grande Tatuapé, eu acho que é um passeio que vale muito a pena, o corintiano que não conhece o Parque São Jorge. Afinal, o Corinthians está jogando em Itaquera, jogou muito no Pacaembu, vai voltar ao Pacaembu contra o Cruzeiro, mas o Corinthians situa-se na Rua São Jorge 777, né? Como já citou-se um dia no Bom Retiro, onde foi fundado sob a luz de um lampião. Então eu vou tentar até dar uma passada lá, tenho compromissos pessoais no sábado, mas eu vou tentar dar uma passadinha de manhã para dar um abraço no meu amigo Giovano, Casão, enfim. Já li o livro, mas quero passar lá dar um abraço nos amigos. Quem puder, quem quiser, tá feito o toque, tá certo? Teleco, Belo, Vessa. Sim, eu também estarei nesse lançamento. Eu devo fazer uma entrevista bem curtinha, de 5 e 10 minutos com Casagrande, usando as perguntas que os próprios seguidores e ouvintes do Podcast Mão enviaram no Twitter para mim, né? Vamos ver se eu consigo pegar um livro e, melhor ainda, autografado para sortear entre os ouvintes do Podcast Mão. Tá certo, então, esse livro que a gente indica, né, embora eu não tenha lido, tô muito afim de ler, tô muito interessado em ler, porque conheço o jornalista que fez o livro, Gilvan, que é nosso brother, nosso amigo, e enfim, a gente tem certeza que foi muito bem escrito, em parceria com o Casagrande, e conta muitas histórias legais, né, Teleco e Vessone? Eu também ainda não li. A gente chegou a fazer uma matéria de divulgação até no Diário Lance e tal, mas certamente será algo muito legal. E para o corintiano, 2 grandes personagens, 2 grandes ídolos. Acho que é obrigatório todo mundo ter na sua estante aí esse livro. E para quem está lendo aí, está ouvindo o podcast antes do sábado pela manhã, fica essa dica aí. O memorial, a entrada é gratuita. E o Casão vai estar lá no Memorial do Parque São Jorge a partir das 11 horas deste sábado. Então aproveita para pessoal conhecer o memorial também. Ô Vessone, aproveita que você está falando aí, vamos passar para um assunto bem atual, que é o clássico de domingo contra o São Paulo. E nessa sexta-feira saiu uma entrevista do Jornal Lance com o Cristóvão Borges, técnico do Corinthians. E claro, ele fala bastante desse jogo contra o São Paulo, mas a notícia que está pegando é sobre a estreia do Alexandre Pato, que não será contra o São Paulo, mas já tem data, é isso, Vessola? É isso, o Cristóvão confirmou que o Pato não será relacionado contra o São Paulo, mas ele será relacionado contra o Figueirense. É outro jogo na Arena, no outro final de semana, e ele está confirmado, vai para o jogo, vai pelo menos ficar no banco. Eu imagino que deva começar com opção no banco de reservas, mas não será contra o São Paulo, e sim contra o Figueira, também na Arena, no outro final de semana. E aí o Cristóvão também, quem quiser ver um pouco melhor, pode olhar no Lancinete também, a nota está lá no site, mas entre algumas coisas ele fala sobre o Guilherme, por exemplo, que dependendo da circunstância ele pode até ser usado como um falso 9 ali, como muita gente questiona e pergunta, mas teria que ser realmente alguma coisa muito específica, porque o Guilherme ele vê com uma inteligência muito grande para fazer o time jogar, a bola rodar no meio de campo, ele tem aquela inteligência dele para enfiar as bolas, então ele o vê mesmo como vindo de trás. Em relação ao Marlone, também diz que já teve uma conversa com o Marlone, aliás, que interessa ao Internacional do Falcão, que o treinou no Sport. O Inter está tentando, mas o Corinthians, se não liberou para o Sport, eu duvido que vai liberar para o Inter também. E Falcão disse que a intenção dele é utilizar o Marlone como a de outros jogadores. Diz que conversou com o jogador, então a princípio o Marlone não será titular, mas que
que deva jogar nos próximos dias. E falou também da possibilidade do Luciano ser tirado no domingo do time para a volta do André. Ele praticamente confirmou que o André realmente volta a ser relacionado, só não quis garantir que será o titular, etc. Isso ele não garantiu. No treinamento que os jornalistas tiveram acesso nesta quinta, todo mundo viu que ele treinou ali, porque o Giovani, na verdade, também estava na academia lá, não pôde treinar. Então, ele treinou com o Danilo, né, Belo? Então, mesmo assim, não deve ser essa formação, foi mais uma coisa de teste. Ele tinha dito que no treino que ninguém viu, ele também fez teste na quarta, mudou o time e fez ontem e fez nesta quinta de novo. Então, eu acho que, na verdade, vai ser o mesmo time. A única exceção, eu ainda acho que pode dar André no lugar do Luciano. Mas não mexe na linha de 3, não mexe nos 2 volantes. Você acha que o Guilherme não joga, então? Como? Você acha que o Guilherme não joga, então? Não começa jogando? Eu acho que não, Belo. Pelo que eu senti, naquela linha de 3 ele não vai mexer. A não ser, óbvio, que o Giovani, por exemplo, não treine hoje, sinta alguma coisa, porque já não treinou ontem, aí tudo bem, aí joga o Guilherme. Mas se tiver todo mundo à disposição, eu acho que não vai jogar. A gente conversou sobre isso ontem, pelo fato do Giovanni Augusto estar na academia, não dá para cravar o Guilherme, mas eu acho que é uma alteração razoável caso ela aconteça, porque o Giovanni está improvisado, não é a dele, e está mal nessa nova função, não está jogando tão bem nessa nova função. Ele estava muito bem aberto, quando o Cristóvão quis arrumar o time, ele conseguiu arrumar o time, mas estragou um pouco o futebol do Giovanni Augusto, que inclusive está sendo criticado por alguns torcedores que não entenderam que ele mudou de função, que ele não está mais aberto, ele está centralizado fazendo a função que era realizada pelo Guilherme. Como o Guilherme está entrando bem, eu acho que é até natural o Guilherme voltar à posição de origem dele. Fala, Vessone. Não, só uma coisa que na verdade assim, o Giovani ele jogou muito pelos lados, no Corinthians ele começou assim, mas na cabeça do Cristóvão, como o Giovani jogou pelo meio no Atlético Mineiro o ano passado, durante praticamente todo o Campeonato Brasileiro, o clube até foi levantar a estatística, parece que ele jogou 36 das 38 partidas pelo Atlético, e dessas 36 todas foi pelo meio. Inclusive o Cristóvão chegou a falar lá internamente que o Giovani acabou com ele no jogo contra o Flamengo, jogando pelo meio e jogou muito. Então, assim, apesar de não ser muito a dele, o ano passado inteiro foi a dele. Ele não começou esse ano novamente pelo meio, pelo Corinthians, mas agora, então, o Cristóvão o vê muito pelo meio. O Cristóvão daria, por essa tese, mais tempo para o Giovani se readaptar a essa função do meio de campo e começar a jogar melhor. É uma possibilidade. E, como você disse, no treino de quinta-feira, o Danilo jogou no lugar do Luciano. O mais interessante que eu achei, Teleco e Vessone, foi que o Luciano treinou no time reserva pela ponta, na ponta direita, na função que no time titular o Romero está fazendo. E o André foi, pelo menos na parte que deu para ver lá do treino, o André foi o centroavante reserva. Então, o que mostra que o Cristóvão, quem sabe, possa estar vendo o Luciano como um jogador de lado, o Luciano que não vem bem na função de centroavante, né? Eu achei interessante que o Luciano não saiu do 9 titular para o 9 reserva, ele foi para o 11 reserva ali, e o André fez parte do time reserva como centroavante. Então, na teoria, o Cristóvão estaria vendo o Danilo como hoje o 9, enquanto o André não se recupera, mas claro, quando o André tiver 100%, o Cristóvão inclusive conversou muito com o André, o 9 seria o André e pode até acontecer durante alguma mudança, até porque a gente sabe que o Danilo não tem condição de jogar em alto nível num clássico os 90 minutos, infelizmente essa é a realidade. O Danilo hoje não joga um clássico os 90 minutos, é muito difícil que isso aconteça, a não ser que ele seja muito inteligente de parar o jogo, de dar aquela maneirada, de tocar a bolinha para o lado, para o outro. Agora, correndo, ele não consegue. Então seria uma alteração meio que certa, caso o Danilo comece a partida, o André entrar no lugar dele, né? Vessone e Teleco. E também tem outra, né? Além disso, se você tá falando, não, o Danilo vai virar titular. O Danilo não joga 3 jogos seguidos, acho que desde 2013.
Tem essa. Se ele jogar uma partida é muito difícil. Quando eu tô vendo no torneios e competências, Tevez se va de Boca, tras la eliminación crecen los rumores sobre el futuro de Apache. Jesus No Cristo. torneios e competências, um dos principais canais esportivos da Argentina. Deixa eu ver se tem o tweet do Teleco aqui. Vai falando aí enquanto eu abro aqui. Vai lá. Deixa eu falar de outros rumores aqui. Também saiu numa rádio argentina que o Corinthians está tudo certo para trazer Oscar Romero. 12 milhões de dólares, 6 milhões de dólares esse ano e 6 milhões de dólares no ano que vem. Claro. O Corinthians que não pagou 3 milhões de reais por ele há 2 anos. Recusou pagar. Gente, eu fico doido. Outra notícia que saiu também no Sul, que o Corinthians estava mandando o Marlone para o Sul e estava vindo o Alisson Farias. O Alisson Farias parece que ele já tem uma proposta da Europa, que já foi aceita por ele, pelo Inter, não vem de jeito nenhum. E também falei com gente ligada ao Inter que falou que Marlone não vai para lá. Então, mais um que dá para enterrar. Olha só, tá falando aqui no Torneios e Competências que o Lodeiro vai para os Estados Unidos. Eu não tava sabendo disso. Isso Nicolas ele vai, Lodeiro, sim. Já fechou. Ex-Corinthians. Olha que legal. E não tá o tweet do Teleco aqui, mas eles deixam em aberto aqui o futuro do Carlito Tevez. Enfim, sobre o jogo de domingo, então a gente pode chamar a opinião do Vitor Guedes. Seu palpite para domingo, Vitão? E aí, Teleco, domingo, Corinthians e São Paulo. O Vessone até colocou no lance um papo que a gente tinha conversado aqui no último podcast do número de derrotas do São Paulo, que é a mesma do número de derrotas do Corinthians na Arena, uma estatística impressionante, né? O Corinthians só perdeu 4 vezes até hoje na Arena Corinthians, e o São Paulo também perdeu 4 vezes na Arena Corinthians. Se o Timão ganhar domingo, o São Paulo passa a ser o time que mais derrotas tem na Arena, incluindo o Corinthians nessa conta. Somando tudo isso, seu palpite para domingo, Teleco Press? Corinthians 2-1. 2-1, hein? Achei que você ia mandar uma goleada, mas enfim, tá mais contido o nosso querido Teleco para domingo. Meu palpite, antes do Rodrigo Vessone, Corinthians 2-1. Vou atrás do Teleco, porque eu sei que é a aposta certa. O homem Sai que daí, colocou o pé, Marco Bergs. o homem que colocará Daniel Passarella no Corinthians nas próximas horas. Teleco acredita que o Corinthians fará 2-1, eu vou atrás. Rodrigo Vessone. Bem, Marco Melo, essa situação do Corinthians com possibilidade de 4 derrotas e o São Paulo com 5 é tão inusitada e tão diferente. Se você pegar o exemplo do estádio do Palmeiras, o Palmeiras no Allianz Parque tem acho que 53 jogos, o Corinthians tem 74, então o Palmeiras tem 20 e poucos jogos a menos, com 8 meses de existência a menos, já tem acho que 11 ou 12 derrotas em casa, e quem mais ganhou 2 ou 3. Então, assim, se você compara com o do Palmeiras, que é um estádio mais novo, com menos jogos, você vê o quanto é surreal essa possibilidade do São Paulo ter mais derrota do que o Corinthians dentro do próprio estádio do Corinthians. Eu acredito que ao mesmo tempo de que vai ser um São Paulo que vai estar meio cabisbaixo ali, meio tentando achar seu rumo ainda depois da eliminação, ao mesmo tempo é aquela coisa de sobrou aquilo do brasileiro, então não tem muito mais para onde correr a não ser se recuperar no Campeonato Brasileiro. Então eu prevejo um jogo difícil, acho que o Corinthians pode ganhar e deve ganhar. Meu palpite vai ser um palpite de 1-0, porque eu vejo nesse sentido de que os jogadores do São Paulo sabem que não tem muito mais para onde correr a não ser no brasileiro. Então acho que isso, o que pode facilitar pro Corinthians é o desgaste. O São Paulo correu muito na quarta-feira, mas muito mesmo, deixou o campo, você percebia nos jogadores o cansaço, o semblante dos caras, e eu acho que eles podem pagar algum preço por isso aí no segundo tempo e facilitando aí a vida do Corinthians, mas eu acho que vai ser um jogo bem duro. Então meu palpite é 1-0. Vessone, comente o seguinte tweet do nosso ouvinte Chico Lang, @ChicoLang. No Penta, 5-1. No Hexa, 6-1. Comente, Rodrigo Vessone. Não posso comentar, não quero comentar. É impossível comentar.
A participação do ouvinte no @podcastmão. Aliás, deixa eu aproveitar aqui só para mandar um abraço para Tatiane. Como é que é o apelido dela, Teleco? Tatiane Vidal? Tatiane Vidal, né? Do mal. Hã? Né? Do mal. Você gaguejou um pouco, né? Querido Teleco, cadê o podcastmão? Quero saber quem ganhou a camisa. Pois é, a Tatiane Vidal, que escreveu umas 50 vezes aqui que quer a camisa. Será que ela ganhou? Vamos deixar no ar aqui, porque o Teleco tem mais um assunto para tratar no podcast Mão, e daqui a pouco a gente fala a menina e o menino, o rapaz e a moça, os dois vencedores, porque são duas camisas do 6-1 sobre o São Paulo, dos nossos companheiros do vozdabancada.com.br, @vozdabancada, uma camisa feminina e uma camisa masculina. Daqui a pouco, nessa edição do podcast Mão, você vai saber se você ganhou. O Josué de Matos também participa conosco. André Barbosa. Ó, tem uma pergunta interessante aqui antes do assunto do Teleco. Vessone, me responde essa pergunta, porque eu não tenho capacidade de responder essa pergunta, porque eu já fiz essa pergunta várias vezes lá dentro do Corinthians e ninguém me responde, cara. A capacidade da arena é de 48 mil ingressos, 48 mil pessoas. Não é, mas tudo bem, vamos dizer que seja. Só tem ingresso para Oeste Inferior e vendeu 36 mil. Tem 12 mil de Oeste Inferior e camarote? Como? Não é 48 mil, mas já vendeu 42, né? O recorde é 42, 43, alguma coisa assim no jogo contra o São Paulo. Então que seja 43, são 7 mil ingressos restantes. Onde tem esses 7 mil ingressos restantes? Você tem essa resposta, Bessone? É assim, Belo, a capacidade é sim de 48. O que acontece é que, primeiro, o setor norte está com aquele problema que o Ministério Público agora não deixa mais repassar uma carga para as organizadas, e lá eles revendiam e depois pagavam o clube. Agora o cara tem que fazer o cadastro dele e ele mesmo comprar e etc. tal. Então, contra o Flamengo, por exemplo, dos 9 mil lugares, tinha cerca de 4 mil só no norte, né? Então, contra o Flamengo. Então, aí a gente já está falando aí de que provavelmente aconteça algo parecido, de 3 a 4 mil a menos. Você tem aquela carga de que o clube não põe, faltando 300 mais ou menos, 200, 300, 400 pessoas a menos em cada setor por segurança ali, que eles chamam de uma carga de segurança. Então você pega aí 6, 7 setores, 300, 400 ingressos a menos, já dá mais ou menos 1.000 e cacetada. Tinha divisão do visitante, dessa vez não vai precisar ter. O Oeste Inferior tem lá a sua capacidade, que eu acho que deve ser alguma coisa em torno de uns, tirando aquele meio que é o reservado para quem alugou as cadeiras, acho que é alguma coisa em torno de mais uns 4, 5 mil pelos lados ali. Então você vai somando isso daí, não é impossível 36 só não. Certamente se a Norte tivesse com lotação máxima, a gente já estaria falando em alguma coisa perto de 40, 41. E lembrei também dos camarotes. Você tem 2.300 lugares de camarote, mais ou menos, sendo que desses 2.300 estão vendidos aí normalmente por jogo, numa média, 250 a 300 ingressos. Então, os outros camarotes todos ficam fechados, porque não estão alugados ainda. Então, você perde aí mais 2.000 ingressos, pelo menos, só de camarote. O recorde até hoje é contra o São Paulo, 45, 600 e alguma coisa. Por que aquele dia também deu 45? Era para ter dado 42, 43, como foi na Libertadores contra o Nacional, contra o São Lourenço, que deu 42, 43. Porque o clube abriu todos os camarotes, como era um jogo de festa do hexacampeonato, o clube abriu os camarotes para todos os familiares de jogadores, familiares de funcionários lá do CT. Então foi toda a família do cara que cuida do campo, foi toda a família de cada um dos jogadores. Então ali tinha mais de 2.000 pessoas nos camarotes. Parece que foi a maior lotação, 40... mas porque o clube deu esse presente aos funcionários. Então, por isso que se chegou a 45
1.600 ali naquele momento, exatamente por esse motivo. Então, algo que não vai acontecer neste domingo. Então, eu imagino que o público no domingo vai ficar mesmo em torno aí de uns alguma coisa perto de 40, 41, por esses motivos. E também os camarotes, além desse negócio que não vende os camarotes, o que aconteceu foi que tem lotações diferentes, né? De camarote para festa e para jogo, porque não tem assentos suficientes. Então você pode falar, não, esse camarote é para 400 pessoas, mas tem lá 120 assentos. Sim, E sim, sim. aproveitando, Teleco, que a gente tá falando do estádio, você soltou uma matéria nessa semana a respeito do tour. Vai começar o tour? Então, o tour, né? Até aí a ideia era começar sábado. Parece que agora ficou pro domingo. E, aliás, esse que é um problema de notícias de bastidores, né? O pessoal pode mudar e ninguém te avisa, né? De repente mudou e você fica atrás. Então, o tour vai começar, serão 8 grupos a princípio, e esse tour é uma versão teste mais reduzida do completo, que deve ser só depois das Olimpíadas. Esse tour vai só até o dia 23. Eu vi que iam vender pelo fiel torcedor os ingressos, né? Eu não sei se vai abrir para os outros torcedores que não têm a carteirinha ainda. De todo jeito, é só um teste por enquanto. E um dos guias será o Luiz Butti, Vessone, seu amigo. Grande boot, hein? Quem diria, hein? Pois é, guia do Tour da Arena. Então, esse é um tour um pouco mais curto, né? Vai passar em algumas áreas, o novo tour será mais completo, né? É uma receita que faltava para o Corinthians, uma receita bacana que o Corinthians não estava oferindo e que agora tem essa chance aí de ganhar esse dinheirinho, pelo menos até o dia 23. E nos dias de jogo, só vai quem tiver ingresso para o jogo nesse tour. Nos outros dias, não. Só um detalhe, com o tour, você vai arrastar mais gente para o estádio durante a semana, pessoas essas que poderão usufruir ali também, não só do tour, mas de alguma coisa de comida e principalmente da mega loja da Nike que tem na arena. Então, você de uma forma ou de outra, você começa a movimentar ali em dias de não jogos. Como uma vez o Lúcio Blanco, falando com a gente fez uma entrevista na arena com ele disse, o ano tem 365 dias. 35 dias eu tô tranquilo porque eu tenho jogo e minha torcida vem. O meu problema é arrumar os outros 435. Esses 430 que eu preciso me virar para fazer dinheiro. Os outros 35 eu tô tranquilo. São 330, né? Isso, 330. E ele disse, os outros 35 eu tô tranquilo, o meu problema é arrumar gente para esses 330. Então, como com essa situação aí, com essa maneira, com esse tour, etc., de uma maneira ou de outra você começa a movimentar ali não só as coisas da arena, mas também a lanchonete, o próprio tour e também, principalmente, a loja. Tá E ainda certo, tem um então, memorial quando... que é um investimento grande para colocar um memorial lá, o que seria o museu do Corinthians, que isso aí não tem previsão. E quando então, repetindo, começa esse tour aí, ô Teleco? Era para começar sábado, mas vai começar esse domingo, justamente no dia do jogo entre Corinthians e São Paulo. Tá certo, então vamos, sem mais delongas, passar o nome dos vencedores. Deixa eu abrir aqui, após uma extensa votação dos 4 integrantes do podcast Timão. Não teve jeito, não tem competição. Ela escreveu 70 tweets, chamou o Teleco de ídolo, gato, sex symbol, não tem como, né? Tudo Ganhou verdade, a camisa, verdades. camisa feminina, Tatiane Vidal. Parabéns, Tatiane Vidal. O pessoal do Voz da Bancada vai entrar em contato com você. Você vai ganhar a camisa feminina do 6x1, do vozdabancada.com.br. E não dá nem para escolher qual tweet foi o vencedor, porque ela escreveu 82 tweets elogiando todo mundo aqui do podcast Timão. Enfim, foi a vencedora. E o Cristiano Kian, @Crikian, ganhou a camisa masculina.
ele escreveu que está fazendo uma maratona de podcastimão. Essa expressão eu nunca tinha ouvido. Viramos uma série do Netflix, hein, Vessone? Maratona de podcastimão, que legal. Pessoal ouvindo vários na sequência para acompanhar. Às vezes o cidadão viaja aí uma semana, 2 semanas, fica fora, quer saber tudo que rolou, pega uma maratona de podcastimão, fica por dentro das notícias do Corinthians. O Cristiano Kian está fazendo isso e ganhou a camisa masculina do Voz da Bancada e do Podcast Mão, Vessone. Já tinha ouvido essa expressão, não? Não, nunca tinha ouvido falar. E, na verdade, é um stand-up comedy, né, também, porque pro Teleco ter falado isso agora, que só ouviu verdade, já virou stand-up, né? Você não vai pegar o palpite do Vitão, não, pro Clássico? Eu não perguntei? Então, Vitor Guedes. Vitor Guedes... Quanto será Corinthians e São Paulo no domingo, Vitor Guedes? Bom, minha opinião sobre o majestoso é que o Corinthians é muito favorito, não só porque joga na sua casa, onde tem um ótimo aproveitamento, o melhor aproveitamento da competição, junto com o líder Palmeiras, um único empate, o resto só vitória, porque o São Paulo fora de casa, inclusive Itaquera, nunca ganhou, né? São 4 derrotas do São Paulo na história, o mesmo número do Corinthians. Então, o Corinthians tem tudo aí para deixar o São Paulo como o maior derrotado de Itaquera, que é uma freguesia inédita, né? Estranho se pensar nisso, mas enfim, é um ingrediente a mais para o Clássico, como é um ingrediente a mais o Denis no gol do São Paulo, o Denis que estava presente no 6-1, né? O 6-1, que o time do Corinthians, isso é uma curiosidade, né? Era o reserva daquela época, né? Que fez 6-1. Mas foi embora Renato Augusto, foi embora Jadson, foi embora Love, foi embora Malcolm, foi embora Gil, foi embora Ralf, e aqueles reservas, né? Praticamente o titular de hoje, né? Enfim, eu acho que o São Paulo, não só por isso, mas porque jogou quarta-feira um jogo complicado, vem machucado, ferido, com a eliminação na Libertadores, não chega inteiro, né? Não terá o Calera, que não joga mais pelo São Paulo, que é o melhor atacante, enfim. O São Paulo, brincadeiras à parte, o Corinthians é favorito para esse jogo, terá 100% da torcida. Eu continuo achando uma aberração a torcida única, não é porque eu acho uma aberração quando o Corinthians joga na Vila Belmiro, ou joga no Allianz Parque, ou joga no Morumbi, que eu vou achar diferente de Itaquera. Continuo achando uma aberração a torcida única, mas enfim, com 40 mil pessoas apoiando, em casa, descansado, melhor na classificação, contra o adversário que vem de uma viagem, de uma eliminação, o Corinthians tem muito favoritismo, eu não diria obrigação, porque obrigação em clássico nunca existe, né? Mas o Corinthians tem que ganhar esse jogo, sim, é favorito, tem feito bons segundos tempos, né? E maus primeiros tempos, foi assim na vitória contra a América, na vitória contra o Flamengo e na vitória contra o Chapecoense. Aliás, contra a América foi o contrário, o segundo tempo do Corinthians foi bem ruim. Mas enfim, o Corinthians tem grande chance de vencer esse jogo. O meu palpite eu vou dar no tchau ou já vou dar já? Vou dar já. O meu palpite é Corinthians 2, São Paulo 0. Romero faz um gol, o outro deixa para o ouvinte escolher. Aproveita e já dá o seu tchau, então, Vitão, se despede da galera. Bom, meu boa noite, já dei o palpite, né? Meu palpite foi 2-0. 2-0 Corinthians, um gol de Romero, o outro deixo para vocês escolherem. A boa notícia é que Pato, coraçãozinho no ar, não vai jogar esse clássico, graças a Deus. Enfim, eu acho um absurdo o Corinthians aceitar esse cidadão vestir a camisa do clube, é uma falta de autorrespeito, de respeito próprio, enfim, uma coisa ridícula. Mas o Corinthians vai ganhar o jogo por 2-0. Eu não podia, no meu destaque final, não citar o inventor do coraçãozinho no ar, o ex-senhor Stefani Brito, tá certo? Um abraço a todos os amigos, aos ouvintes e vai Corinthians, domingão é nós lá na Arena. Pois bem, um abraço também, Rodrigo Vessone, até o próximo podcast, mão. Até a próxima, até segunda, um grande abraço a todos. Tchau, tchau, Teleco. Um abraço a todos e vai Corinthians. Podcast.